terra contestada, uma disputa milenar, uma região que, ao longo dos séculos, tem sido o epicentro de um dos conflitos mais complexos e duradouros da história humana. Essa faixa de terra que hoje chamamos de Israel e Palestina, gente, é palco de um conflito antigo, que se arrasta há séculos. Desde tempos imemoriais, essa região tem sido disputada por diferentes povos e culturas. Judeus e palestinos, ambos reivindicam essa região como sua pátria histórica, com raízes profundas na antiguidade. Cada grupo tem suas próprias narrativas e tradições, que justificam suas reivindicações. Para os judeus, estamos falando da Terra Prometida, diretamente da Bíblia, onde os patriarcas viveram. É uma terra sagrada, prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. Já para os palestinos, essa terra é o lar de gerações, habitada por seus ancestrais por séculos e séculos. Eles veem essa terra como parte integral de sua identidade e história. Essa briga antiga por território é o que alimenta o conflito moderno. A disputa não é apenas por terra, mas também por identidade, memória e futuro. As histórias judaicas e palestinas se misturam, com momentos de paz e harmonia, mas também com épocas de conflitos sangrentos. Houve períodos em que judeus, cristãos e muçulmanos viveram lado a lado, mas também houve massacres e expulsões. Para entender o que acontece hoje, precisamos mergulhar no passado, entender as raízes históricas dessa situação complexa. Cada pedra, cada ruína, conta uma parte dessa história milenar. A partir do século XIX, a coisa muda de figura com a chegada do sionismo, um movimento político que tinha como objetivo a criação de um Estado judaico, justamente na Palestina. Esse movimento foi uma resposta ao antissemitismo e perseguições que os judeus enfrentavam na Europa. Ao mesmo tempo, a identidade nacional palestina ganhava força, respondendo à imigração crescente de judeus e ao domínio otomano na região. Os palestinos começaram a se ver como um povo distinto, com direito à autodeterminação. Essa mistura explosiva de nacionalismos, religião e disputas territoriais preparou o terreno para o conflito que vemos hoje, com consequências devastadoras para ambos os lados. A luta por reconhecimento, segurança e justiça continua a moldar a vida de milhões de pessoas na região. No final do século XIX, o antissemitismo aumentava na Europa, com pogroms violentos e discriminação generalizada. As comunidades judaicas enfrentavam um período de grande sofrimento e incerteza, com ataques frequentes e uma crescente hostilidade que tornava a vida insuportável. Os judeus precisavam de um lugar seguro, um refúgio onde pudessem viver em paz e segurança, longe das perseguições e da violência que assolavam suas vidas. Muitos começaram a sonhar com um lar onde pudessem reconstruir suas vidas e preservar sua cultura e religião. É nesse contexto que surge o sionismo, um movimento político que pregava a criação de um Estado judeu independente. O sionismo oferecia uma esperança renovada, uma visão de um futuro onde os judeus poderiam ser livres e autônomos em sua própria terra. Liderado por Theodor Herzl, o sionismo rapidamente ganhou força entre os judeus europeus, que viam na Palestina, a antiga pátria bíblica, o lugar perfeito para esse Estado. Herzl, com sua visão e liderança, inspirou muitos a acreditar que um Estado judeu era possível. A imigração judaica para a região, que na época fazia parte do Império Otomano, começou a crescer, gerando as primeiras tensões com a população árabe local. Os judeus, movidos pela esperança e pelo desespero, começaram a se estabelecer na Palestina, buscando um novo começo. Os sionistas buscavam comprar terras e estabelecer comunidades agrícolas, enquanto os árabes palestinos se sentiam ameaçados com a chegada cada vez maior desses imigrantes. A coexistência pacífica parecia cada vez mais difícil, com ambos os lados lutando por seu lugar na terra. A compra de terras, muitas vezes de proprietários ausentes, e a diferença de poder entre os judeus recém-chegados, apoiados por potências europeias,
e os árabes palestinos plantaram as sementes do conflito. As negociações de terras eram frequentemente tensas e complicadas, refletindo as profundas divisões entre as comunidades. A partir daí, a Palestina se tornou um barril de pólvora, com tensões sociais e políticas crescendo a cada dia. A região estava à beira de um conflito maior, com a paz parecendo cada vez mais distante. O sonho sionista de um lar judeu se chocava com a realidade da população árabe que já vivia na região, preparando o terreno para o conflito que explodiria no século XX. A luta por um lar seguro e independente para os judeus se entrelaçava com a resistência árabe, criando um cenário complexo e volátil que marcaria a história da Palestina. Em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, o documento que mudaria para sempre o rumo do conflito, a Declaração Balfour. Este documento, assinado por Arthur Balfour, então secretário de Relações Exteriores britânico, foi um marco na história do Oriente Médio. Nela, o Reino Unido se dizia favorável ao estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina. Essa declaração foi vista como um compromisso formal do governo britânico com o movimento sionista. Essa declaração, vista por muitos como uma promessa de criação de um Estado judeu, causou euforia entre os sionistas e apreensão entre os árabes palestinos, que eram a maioria da população. Para os sionistas, era um passo crucial para a realização de seu sonho de um lar nacional. A promessa britânica, feita sem consultar os moradores árabes da região, aumentou a desconfiança entre as comunidades. Os árabes palestinos, que já viviam na região há séculos, sentiram-se traídos e ameaçados por essa decisão unilateral. A Grã-Bretanha, que havia tomado a Palestina dos otomanos durante a guerra, passou a administrar a região sob mandato da Liga das Nações. Esse mandato tinha como objetivo preparar a Palestina para a independência, mas a realidade no terreno era muito mais complexa. O objetivo era preparar a Palestina para a independência, mas o conflito entre judeus e árabes tornava essa tarefa cada vez mais difícil. A tensão entre as duas comunidades aumentava, resultando em frequentes confrontos e violência. A Declaração Balfour é vista por muitos como um dos principais estopins do conflito, pois aumentou a imigração judaica para a Palestina e gerou um impasse político que continua até hoje. A imigração em massa de judeus para a região intensificou as tensões, levando a uma série de eventos que moldaram o futuro do Oriente Médio. 1948. Nascimento de Israel. Dor palestina. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão internacional pela criação de um Estado judeu aumentou muito. Em 1947, a ONU aprova a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Jerusalém, cidade sagrada para as 3 religiões abraâmicas, ficaria sob controle internacional. Os líderes sionistas aceitaram o plano de partilha, mas os árabes palestinos e os países árabes vizinhos rejeitaram. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declara a independência de Israel, dando início à Nakba, a catástrofe palestina. A declaração de independência resultou na Primeira Guerra Árabe-Israelense. Exércitos de países árabes vizinhos invadiram o recém-criado Estado de Israel, mas foram derrotados. Durante o conflito, mais de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas, tornando-se refugiados. O nascimento de Israel marcou o início de um novo capítulo no conflito, com a questão dos refugiados palestinos e a perda de terra se tornando feridas abertas até os dias de hoje. Guerras e intifadas. Ciclos de violência. A história do conflito entre Israel e Palestina depois de 1948 é marcada por guerras, levantes populares e uma escalada da violência. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias termina com a ocupação israelense da Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. A ocupação israelense e a expansão dos assentamentos judaicos em territórios palestinos aumentaram o sentimento de resistência.
Duas intifadas, ou levantes populares palestinos, eclodiram, a primeira em 1987 e a segunda em 2000. As intifadas, com seus protestos, ataques com pedras e, em alguns casos, atentados suicidas, chocaram o mundo com imagens de violência e sofrimento. Israel, por sua vez, respondeu com força militar, impondo bloqueios e aumentando a presença militar nos territórios ocupados. Os ciclos de violência e retaliação aprofundaram as divisões e a desconfiança entre israelenses e palestinos, tornando a busca por uma solução pacífica cada vez mais difícil.